bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe muito. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha se inscrito. Faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. O que você entende por esta afirmação? Deus está no controle. Vamos ver logo após a vinheta. É interessante porque quando as coisas não estão do jeito que o ser humano quer que esteja, eles colocam Deus em dúvida. Será que realmente Deus está no controle? Mas é lógico que independente da situação, Deus está cuidando do seu povo, mesmo que às vezes a gente não entenda o agir de Deus. Vamos ao tema de hoje. Deus está no controle? Nosso texto base está em Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Quando a gente faz essa pergunta, Deus está no controle? Eu não tenho dúvidas que Deus nunca saiu do controle. Deus está no controle significa que Deus tem autoridade para agir ou interferir. E Deus realmente tem toda a autoridade e Ele tem todo o poder. Vamos ver Lamentações 3:37. Quem poderá falar e fazer acontecer se assim Yahvé, o Senhor, não tiver orientado? Então olha a pergunta de Jeremias. Quem que pode se levantar se Deus não orientar? Por isso que nós vemos as pessoas hoje, elas não querem saber de uma direção. As pessoas hoje, elas não querem saber de ser submissa a Deus. E aí nós vemos toda a consequência que, na verdade, todos nós acabamos vivendo também. Nós vamos entender. Deus, Ele é soberano. Você concorda comigo? Mas Ele é soberano sempre. Soberano é exercer o poder e a autoridade suprema e Deus é soberano. Vamos ver Provérbios 19:21. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. E é uma afirmação. E você vê quantos planos nós fizemos para este ano. E o que aconteceu? Aí a gente vê, Deus realmente está no controle. Existem dois tipos de vontade de Deus, a vontade diretiva e a vontade permissiva. A vontade diretiva de Deus é justamente Ele orientar o homem. Esta vontade diretiva, quando a Bíblia fala, é aquela vontade boa, agradável e perfeita. Devido à nossa limitação mental, nós não conseguimos entender o agir de Deus e nem sempre nós concordamos que é o melhor para nós e nós esquecemos que Deus realmente é soberano. Nós vemos na Bíblia Deus direcionar vários personagens. Vamos começar, por exemplo, só vou citar José. Mas a gente vê que Deus, Ele criou uma nação e veio a partir de Abraão, Isaac, Jacó e José. E a partir de José, Deus faz toda aquele movimento. E como é tremendo. E nós vemos que vai o povo lá de Israel buscar alimento no Egito. E depois eles viram escravos lá no Egito e Deus controlando toda a situação. Nada pega Deus de surpresa. E o povo virou escravo lá no Egito. O que Deus faz? Deus levanta Moisés. Moisés é usado por Deus. Moisés tira o povo de Israel lá do Egito. E Moisés vem a falecer. E quem que Deus levanta? Josué. Josué após a morte de Moisés. Mas aí a gente entende o seguinte, tanto Moisés, Josué, eles tinham que ouvir a voz de Deus. Eles tinham que obedecer a ordem e as orientações de Deus. Vamos ver Josué capítulo 1, verso 3 e verso 9. Olha a ordem de Deus para Josué. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado. Como eu disse a Moisés, não tu mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E Josué agiu de acordo com a boa vontade diretiva de Deus.
Josué deixou Deus orientar ele. E olha que Deus fez grandes milagres e maravilhas. Na vontade diretiva de Deus, nada fica sem se cumprir. Mateus 5,18, olha o que o nosso Senhor Jesus fala. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, na vontade diretiva de Deus, nada ficará sem se cumprir. Mas algumas vezes também, nós vemos que a vontade diretiva de Deus acaba se cumprindo, ou pelo amor, ou pela dor. Jonas 3,10, em relação àquela cidade de Nínive, em relação ao próprio Jonas. Deus fala, Jonas, vai a Nínive, e Jonas, o que ele faz? Ele vai para Tarsis. E Deus prepara aquele grande peixe, o grande peixe lá, abocanha, né? Jonas. E aonde Jonas termina? Depois de uma oração. Depois do arrependimento, aonde? Lá em Nínive. E a gente vê Jonas 3,10 que diz assim, e Deus ouviu as obras deles, as obras lá dos ninivitas, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Então nós vemos que Deus, ele faz acontecer. Muitas vezes Deus, ele faz a vontade diretiva dele acontecer. Quer ver um exemplo? Deus não atendeu a oração de Jesus, quando Jesus estava lá no Getsemane, Mateus 26:39. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E a gente vê que lá estava se cumprindo justamente Gênesis 3:15. O que dizia em Gênesis 3:15? Quando Adão e Eva, eles pecam, eles desobedecem a Deus, Deus fala para a serpente, olha, e da mulher nascerá um que vai esmagar a tua cabeça. Então, a vontade diretiva de Deus, ela é boa, ela é perfeita. E na vontade diretiva de Deus, quando ele opera, todos que se levantam têm que se calar. Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém, olha que tremendo, há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu. Quem o impedirá? Realmente, quem ousa se levantar contra Deus? Quem ousa se colocar na frente de Deus quando Deus vai fazer a vontade diretiva dele? Nada ocorre fora da vontade de Deus. Mas tem também o que a gente chama de vontade permissiva. E a vontade permissiva, ela não anula em hipótese alguma a soberania de Deus. Deus, ele deixa o ser humano escolher, mas sempre com as escolhas tem as consequências. Boas escolhas, boa colheita. Péssimas escolhas, péssima colheita, grande consequência. Vamos entender um pouquinho essa vontade permissiva de Deus, que o livro de Jó, ele nos traz assim como um exemplo muito grande da vontade permissiva de Deus. Jó, ele aceitou a vontade divina de Deus, mas você se lembra? Isto tudo só aconteceu com Jó porque Deus permitiu, porque Deus deu autorização para o diabo, mas até o diabo Deus limitou. Você só vai até tal ponto. E aí a gente vê Jó, capítulo 1, verso 21 e 22. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então nós vemos que a primeira reação de Jó, ele atribuiu a Deus o quê? A vontade dele. Deus deu, Deus toma, Deus faz, Deus acontece, mas Deus está no controle e na vontade permissiva, que era o que ele estava tentando entender. Jó, capítulo 21, verso 23 a 25. Morre na força da sua plenitude, estando inteiramente sossegado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e a medula dos seus ossos umedecida, farto. E outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Então nós vemos que Jó, ele tenta entender o que está acontecendo, onde houve falha, se houve falha, mas aí Jó, ele entra
conversando com Deus. E Deus fala diretamente com Jó. Jó 38, verso 1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Aí dizendo, né? Várias vezes Deus tem esse diálogo com Jó. Deus questiona Jó. Jó, onde você estava quando eu fiz? Ô Jó, por acaso alguém pediu licença para você para fazer algo? Então a gente vê assim, Deus sempre esteve no controle. E é interessante que a gente vê que Jó, ele acaba contendendo com o Senhor. Ele acaba questionando, ele acaba conversando. E olha, contender com Deus, questionar Deus, colocar Deus na parede, não é bom não. E só contende com o Senhor quem não conhece o Senhor. E Jó, depois que passa tudo aquilo lá, ele para um pouco, conversa com Deus, Deus fala com ele, aí ele entende e conhece Deus. Jó 42, verso 2 e 3, é tremendo você entender. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aí é muito interessante o verso 3 que fala assim, quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso eu relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Então, enquanto Jó não entendeu o agir de Deus, enquanto Jó não entendeu que Deus estava no controle, ele começou a, oh Deus, mas olha isso, mas olha aquilo, questionar, conversar e até mesmo contender com o Senhor. Mas aí, olha qual foi a experiência pessoal de Jó com Deus. No 42, o verso 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Sabe aquela experiência com Deus? Foi isso que Jó viveu? Foi uma experiência fácil? Não, mas quando ele vê o que Deus transformou a vida dele, como a vida dele foi abençoada, por quê? Porque ele conheceu Deus não somente pela história, mas ele conheceu Deus, de estar com Deus, de viver Deus, de conversar com Deus. Ele conhece Deus, não somente de ouvir falar. Vamos ver um outro personagem assim que passou por muitos momentos difíceis na Bíblia, que a Bíblia nos conta. Paulo. Mas Paulo também aceitou a vontade permissiva de Deus. Mas nessa vontade permissiva de Deus, Paulo fala assim, olha, que seja realmente a tua vontade também diretiva. 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, Paulo falando, para que em mim habite o poder de Cristo. É interessante que quando o apóstolo Paulo, ele está indo para Damasco numa fúria, querendo que o nome de Deus seja respeitado pelos cristãos. Paulo, ele estava vivendo um momento que ele achava que os cristãos estavam usurpando o nome de Deus, estava debatendo contra Deus, estava levantando um novo povo contra Deus. E aí ele tem um encontro com o Senhor. E é interessante que o Senhor fala assim, olha, tu és para mim um vaso escolhido, e olha, vai ser necessário que tu vás lá para Roma, falar do meu evangelho, que tu vá testificar da minha palavra para reis. E é realmente o que Deus fez. Então a gente vê que Jó, ele vive a vontade permissiva de Deus, e Paulo, ele vive tanto a vontade permissiva como a vontade diretiva. Mas Deus, ele é tão tremendo que ele tem que pôr limite, não somente na natureza, como nós vemos até em relação ao mar, que a Bíblia traz muito essa questão, mas também ele tem que pôr limite nos homens. Vamos pegar um exemplo. Tinha um rei na Bíblia, lá de Daniel, que esse rei se chama Belsazar, e ele dá um grande banquete. E nesse grande banquete, ele manda, os servos dele pegar as taças que o pai dele, Nabucodonosor, tinha trazido lá do templo de Jerusalém. Sabe para quê? Para beberem vinho, para louvarem os deuses falsos. E isto trouxe juízo para ele e não demorou, foi imediato. Daniel 5:6, olha o que diz.
Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Sabe por quê? Porque enquanto eles estavam escarnecendo de Deus, os seus joelhos, assim, todos festejando, o que Deus fez? Deus mandou uma sentença para ele. A Bíblia fala que era dedo como de mão humana, estava escrevendo na parede. E aí ele manda chamar. Daniel vai e Daniel fala, olha, rei, pesado você foi na balança de Deus e você foi achado em falta. Então nós olhamos, Deus não perde o controle. Ao contrário, naquela mesma noite, Deus tirou o trono do rei Belsazar. Na lei da semeadura, a colheita é certa. Gálatas 6:7. Só para a gente entender, às vezes, nós estamos vivendo na vontade permissiva de Deus por causa do nosso orgulho. Porque nós queremos do nosso jeito e Deus, ele permite sim. Por quê? Porque ele não deixou de ser soberano por ter uma vontade permissiva. Gálatas 6:7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ele vai ceifar. Nós somos atraídos a viver segundo a permissão de Deus. Sabe por quê? Porque nós preferimos muitas vezes desfrutar do prazer das nossas conquistas. Até mesmo para falar que eu conquistei. E a Bíblia mostra aqueles que se exaltam, Deus humilha. Nós gostamos de nos agradar e gostamos de ser agradados. Mas a abrangência de Deus, ela está no controle de tudo e Deus continua no controle de todas as coisas. E esta abrangência, ela nos mostra que Ele, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode interferir, mas quando Ele quer. Sabe por quê? Porque todas as coisas lhe são sujeitas. Vamos ver Salmo 119, verso 90 e 91. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme até hoje. Eles continuam até ao dia de hoje, segundo as suas ordenações, as ordenações de Deus, porque todos são teus servos. Nós vemos a ciência tentando explicar como que surgiu a terra, né? Porque eles não querem aceitar o agir de Deus, mas em tudo nós vemos a mente brilhante do Senhor agindo. Mas também eu falo para você, Deus ele está no controle até do mundo espiritual. O mundo espiritual é sujeito a Deus, principados, potestades, demônios, hostes espirituais da maldade. Colossenses 1:16 e 17 diz assim: porque nele, no Senhor, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele, para Ele. E Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Nada pega Deus desprevenido, nada pega Deus de surpresa, nem a rebelião de Satanás lá no céu pegou Deus de surpresa. Ao contrário, o que as pessoas não entendem é a lei da semeadura, é a justiça de Deus. E Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas com antecipação, porque Ele é presciente. E as pessoas confundem Deus ser presciente com Deus ser soberano. Presciente porque Ele sabe de todas as coisas com antecipação. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. É o Deus que pode, é o Deus que sabe, é o Deus que conhece todas as coisas. Deus, ele é tão tremendo, ele está tão no controle, que ele conhece cada detalhe da minha e da tua existência. Olha o que Jesus fala em Mateus 10:30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Você sabe quantos cabelos tem na tua cabeça? Eu não sei não, nem quantos que eu perdi essa noite ou enquanto eu penteava o cabelo, mas o Senhor sabe. Agora, sabe o que é interessante? Você sempre tem isso na tua mente, que Deus é aquele que trabalha a favor dos que confiam nele. Salmo 40, verso 5. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti.
Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Quantas maravilhas, inclusive as que você não tem nem noção. Quantos livramentos Deus te deu? Livramentos que você já viu e livramentos que você não tem nem ideia. Assim como Deus cuidou do povo dele, do povo de Israel na história, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de nós. Nada está fora do controle de Deus, mas Deus não impede o homem de tomar decisão. Por mais que falem ao contrário, Deus ele dá essa liberdade ao ser humano. Isaías 28:16 diz assim: por isso declare Yahvé, o Eterno, eis que coloco em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crer em mim jamais será abalado. Nós estamos vivendo um momento difícil na história nossa aqui nesta terra, mas se você crê no Senhor, você pode ter certeza que você vai passar por esse momento tranquilo, porque o Senhor nos sustenta. Vamos ver Josué 24:15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas olha a decisão de Josué. Começamos falando de Josué, vamos terminar falando de Josué. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Escolha que nem Josué, escolha confiar no Senhor. Mesmo que você não entenda o agir de Deus, não te preocupes, porque Ele cuida de todos os detalhes, Ele cuida daqueles que lhe são fiéis. Salmo 37:28. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e olha que tremendo, e não abandona os seus fiéis. Estes serão resguardados para todos sempre. Então não se preocupa com o movimento contrário à palavra do Senhor. Não se preocupe quando as pessoas vêm e falam assim: mas por que Deus permite? Porque tudo está no controle de Deus. A hora que Deus fala basta, pode ter certeza. E a tua fé, como é que está? Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te ajude e seja fortalecido através da palavra do Senhor. Não se esqueça, até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.